Meu nome é Letícia Oliveira de Moraes, eu sou do curso de Engenharia Agrícola. Meu nome é Lígia Mariana de Araújo, eu sou da Engenharia Agrícola também, e a gente vai apresentar um experimento prático da matéria GFI 127 Física B, aqui da UFA. Então, pessoal, o nosso experimento se chama cone duplo antigravidade. Ele funciona da seguinte forma: o nosso equipamento base, ele está com uma inclinação de 5 graus. O nosso cone, ele tem 0,20 gramas. E o que a gente leva em consideração o nosso pensamento? Por exemplo, como ele está inclinado aqui, a lógica é a gente colocar ele na parte de cima e ele descer rolando para baixo. Mas não, a gente vai demonstrar agora. Ele sempre sobe, ele não desce. Nem se a gente... Continua falando. Ó, ele só continua subindo, ele não desce de jeito nenhum. A gente pode até deixar ele parado, ele não vai descer, ele vai continuar no mesmo lugar. Mas agora por quê? O que acontece é que o centro de massa, ele é a posição média da massa do corpo e ele fica mais baixo, e reduz a energia potencial e dá um aumento da estabilidade. A gente teve um pouco de dificuldade de saber identificar o que é um rolamento sem deslizamento. Que no caso não rola. E se fosse deslizar, ele faria mais ou menos isso daqui. Mas não, ele rola. Outra coisa interessante é que o movimento dele, ele não é cinético no tempo. Ele começa acelerado e depois ele dá uma desacelerada. E agora eu vou estar relacionando o nosso experimento com a física. O que acontece? O experimento do duplo cone, ele é um fenômeno que causa uma ilusão de ótica na gente, porque a geometria específica do duplo cone faz com que os pontos de apoio, que seriam os pontos de contato, eles vão se afastando do centro de massa à medida que o duplo cone rola. Isso vai causar a diminuição da energia potencial e, consequentemente, uma descida do centro de massa. Por isso que a gente tem a sensação de que o duplo cone está subindo, mas na verdade é como se ele estivesse descendo. E aí, o que acontece com o centro de massa do duplo cone? Ele vai coincidir com o eixo de simetria e ele tem uma altura que vai diminuir à medida que esse cone vai avançando no trilho em V. A energia potencial, em sua vez, ela vai ser a diminuição da altura do cone de massa, que resulta numa diminuição da energia potencial, que é transformada em energia cinética. Então, ela vai virar uma energia de translação e rotação, que vai provocar o movimento desse cone. E a geometria da rampa, ela também tem a ver, né? A gente tem que relacioná-la também, que essa forma em V, com a separação maior na parte superior, é, assim, essencial para o experimento. À medida que o cone rola, por ela ser em V, isso vai fazendo que os pontos de contato vai se afastando um do outro, então isso também influencia. Agora, para a parte mais matemática, a gente precisa definir 3 ângulos desse problema, que seria o ângulo de elevação, que seria esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, o ângulo de abertura do trilho em V, que eu estou chamando de beta, eu deixei tudo exemplificado aqui, e a geometria do duplo cone. E aí, nessa geometria do duplo cone, que a gente dá mais atenção, por conta do centro de massa. E aí, a gente tem que se atentar. Quando o cone está no início do trilho, ele tem esses pontos de contato, que seriam, né, os pontos iniciais. Mas, conforme ele vai rolando, ele chega a ter essa extremidade aqui em contato com o trilho, e isso influencia. E aí, como que a gente encontra, né, o centro de massa? Eu deixei aqui representado a equação que a gente utilizou para encontrar o centro de massa, que foi o ponto de contato. E aí, a gente pegou aqui esses ângulos e foi colocando na expressão. E aí, por fim, a gente chegou nessa equação aqui, fazendo toda a modelagem matemática, que seria para a gente conseguir estimar esse centro de massa, né? Encontrar esse centro de massa, que seria o R mais o X vezes o seno de alfa menos a tangente de gama vezes o seno de beta. Eu acho que eu não cheguei a comentar, mas o gama, ele tá aqui, ó.
nessa altura aqui dizer. E como que a gente pode deixar isso explícito, essa condição da ilusão? Então, para acontecer essa ilusão ótica, é porque o ângulo da tangente ele tem que ser menor que o beta. No roteiro que a professora Karen disponibilizou para a gente, ela estava usando nomes diferentes, mas aqui é só questão de nomenclatura, quer dizer a mesma coisa. Ela estava se referindo ao ângulo alfa e o eta, se eu não me engano. Mas enfim, significa a mesma coisa, eu só chamei por outro nome. Então, é um resumão, né, uma conclusão do que está acontecendo no nosso experimento. O duplo cone, ele não viola as leis da física, pelo contrário, ele consegue fazer a gente entender mais e relacionar com o corpo rígido e tudo que a gente vem estudando. A subida ela é apenas aparente, porque o centro de massa desce e a energia potencial se transforma em energia cinética. É um experimento que não é muito clássico, mas é ótimo para discutir conservação de energia, corpo rígido e outros conceitos. Também eu acho que é importante frisar aqui de novo que se trata de um rolamento sem deslizamento. E o atrito estático ele é essencial nesse caso. O atrito no ponto de contato, ele aplica uma força que faz girar o duplo cone. E esse giro seria o torque que a gente tem. A geometria, o atrito, as leis de Newton e a conservação de energia, elas se combinam para tornar o fenômeno possível. Por trás da ilusão está toda uma demonstração clara aqui e didática da dinâmica de corpos rígidos.